Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por abrir o presente da minha namorada que ela não queria abrir? Minha namorada, 27, fez aniversário recentemente. Fizemos uma pequena reunião no nosso apartamento, mas ela se sente desconfortável em abrir presentes na frente das pessoas por causa da pressão e todos os nossos amigos sabem disso. Ela abriu os presentes em particular naquela noite. 2 dias depois, o presente dos meus pais chegou. Meus pais têm uma boa situação financeira e compraram para ela uma bolsa de grife que ela havia admirado abertamente da última vez que visitamos. Eles compraram a bolsa naquele fim de semana e a guardaram para o aniversário dela. Ela agradeceu antes de abrir e disse que avisaria quando abrisse. A caixa ficou em cima da nossa cômoda por cerca de 2 dias antes que meus pais mandassem uma mensagem perguntando se ela já havia aberto. Perguntei a ela quando abriria o presente e ela apenas deu de ombros e disse em breve. Eu também estava muito animado para vê-la abrir esse presente, sabia que era algo que ela realmente queria. Mas alguns dias se passaram, meus pais verificaram novamente se ela já havia aberto o presente. Nesse ponto, minha namorada veio até mim e pediu para eu dizer aos meus pais para darem um tempo, pois ela estava sentindo muita pressão em relação a abrir o presente e isso estava fazendo com que ela não quisesse abri-lo. Admito que nunca realmente entendi isso e disse a ela que não entendia por que ela não abria. Meus pais não estavam presentes e tudo o que seria necessário era uma mensagem de agradecimento, no mínimo, para reconhecer o presente. Para mim, era exatamente igual a nossos amigos saindo da festa antes de abrir os presentes dela. Ela ficou muito frustrada comigo e disse: "Você simplesmente não entende como isso me deixa desconfortável." Cerca de uma semana após o presente ter chegado, meus pais me enviaram uma mensagem fora do nosso grupo perguntando se ela havia gostado da bolsa. Eu disse a eles que ela ainda não havia aberto o presente. Eles perguntaram se haviam feito ela se sentir desconfortável, se haviam ultrapassado algum limite ou algo assim. Eles já deram presentes para ela antes que nunca causaram uma reação como essa. Eu realmente não entendia por que ela não estava abrindo, e nesse ponto achei que estava beirando a grosseria não abrir e reconhecer o presente. Ontem à noite, ela saiu com as amigas e eu abri a caixa para ela, coloquei a bolsa na cômoda para que a pressão de abrir fosse removida e pudéssemos seguir em frente. Eu realmente achei que estava fazendo um favor a ela e acabando com essa situação constrangedora. Quando ela chegou em casa e viu, ficou furiosa. Ela disse que tinha adivinhado que era a bolsa que queria e se sentia desconfortável sabendo que era um presente caro e que não se sentia à vontade para abrir ainda. Tentei explicar que ela estava sendo um pouco rude adiando, mas ela disse que foi mais rude da minha parte abrir para ela. Fomos dormir logo depois e ela estava muito curta comigo esta manhã. A bolsa ainda está na cômoda onde a deixei. Então, eu sou o babaca? Não é o babaca. Se minha namorada não abrisse os presentes dos meus pais, eu diria a ela que vou pedir a eles para nunca darem nada a ela se isso a deixa tão desconfortável que afeta meu relacionamento, e que ela não merece nada deles porque não aprecia. Então devolveria o presente aos meus pais, ou à loja se meus pais não precisarem, e agradeceria muito por terem tentado. Eu também exigiria uma explicação do que exatamente está acontecendo na mente da minha namorada e por que ela se sentiu ansiosa, para no futuro poder proteger a mente dela. E se ela não puder explicar e continuar agindo como uma ingrata em outras situações, então apenas terminaria com ela. Odeio pessoas que criam problemas do nada e este é um problema tirado do dedo dela. É muito difícil viver com essas pessoas, pois criarão drama de praticamente tudo. Cara, muito exagerado. Ela não é ingrata e nenhuma mimada. Atualização. Eu não estava planejando atualizar, mas havia algumas coisas nos comentários que eu queria abordar. Mais importante, minha namorada e eu ainda estamos juntos. Nem por um momento passou pela minha cabeça que ela estava evitando o presente porque queria terminar comigo. Estamos juntos há 3 anos e estamos em um relacionamento amoroso. Eu errei nessa situação, mas vamos superar isso. Fui criado de uma forma educada, sempre envio um cartão de agradecimento, o que parece que outras pessoas nos comentários podem se relacionar, mas meus pais de forma alguma estavam nos bombardeando com mensagens ou assediando por causa desse presente. Temos um grupo de mensagens juntos e eles enviavam uma mensagem de acompanhamento a cada 2 dias perguntando se ela já havia aberto. Eles definitivamente são pais curiosos do meio oeste, mas nós dois sabemos que não estavam vindo de um lugar de negatividade ou culpa ou de qualquer forma tentando pressioná-la a fazer algo. Eles estavam genuinamente animados por poderem dar esse presente a ela, eles têm um ótimo relacionamento. Sim, minha namorada expressou desconforto em abrir presentes antes, mas não de uma forma que indicasse que ela não gosta de recebê-los.
Ela me disse que apenas odeia a pressão de reagir de uma certa maneira na frente das pessoas e também acha que pode ser constrangedor para outros que dão presentes. Normalmente, se alguém lhe dá algo, ela abre assim que está em particular. No aniversário dela, deixei o presente ao lado da cama e fui pegar café da manhã. Quando voltei, ela havia aberto e estava feliz com ele. É por isso que fiquei tão confuso porque ela não havia aberto esse presente. Por mais fudido que pareça, eu realmente achava que estava ajudando ao abrir o presente. Os comentários me ajudaram a perceber exatamente onde errei, mas nunca tive a intenção de manipulá-la ou coagi-la ou controlá-la. Admito que deixei meu próprio desejo de ver a alegria dela com o presente ofuscar a verdadeira intenção. Quando voltamos para a casa do trabalho ontem, sentamos juntos para resolver tudo, começando com meu pedido de desculpas por arruinar o presente dela. Ela me disse que ligou para meus pais na hora do almoço e agradeceu. Ela me disse que suspeitava que eles tivessem comprado a bolsa depois de falar sobre isso e estava ao mesmo tempo animada e ansiosa com o custo. Disse que quando o pacote chegou, ela criou expectativas e sentiu culpa de uma possível decepção se abrisse e não fosse a bolsa, e que a ansiedade dela em relação a isso continuou crescendo conforme a caixa ficou lá. Ela se desculpou comigo por não conseguir comunicar isso claramente antes. Eu entendo isso, e sei que me precipitei um pouco. Também conversamos um pouco sobre neurodivergência. Agradeço a todos que postaram sobre suas experiências com ansiedade, autismo, TOC. Não é a primeira vez que ela é informada de que tem tendências autistas ou de TOC, embora no momento ela não tenha certeza se quer seguir em frente com um diagnóstico. Aposto que é a última vez que seus pais compram um presente legal para ela. Eles gastaram uma grana com isso. Entendo levar para casa, mas abrir quando chegar em casa, em particular. Tudo o que eles queriam saber era que seu carinho e dinheiro foram apreciados. Claramente não foi. Quando você ama pessoas e é neurodivergente, se você quer mantê-las por perto, precisa aprender a agir como uma pessoa comum, ou pelo menos perto o suficiente para não ser ofensivo. Ela precisa trabalhar essa habilidade. Meu namorado, 25, acha que nossa casa é assombrada. Em dezembro passado, eu, 22, tive a sorte de herdar uma casa que está na minha família desde que foi construída em 1940. É um pouco pequena, mas é linda e tem muito significado para mim. Quando me mudei há algumas semanas, meu namorado de 4 anos começou a vir com muito mais frequência. Nossas situações de moradia anteriores não permitiam muitas pernoites, já que queríamos ser considerados com nossos colegas de quarto. Agora que temos uma casa inteira, ele tem ficado todas as noites, e eu estou muito feliz de tê-lo por perto todos os dias. Esta noite, ele implorou para que eu fosse para fora e me sentasse com ele enquanto fumava porque tinha medo de ficar sozinho lá fora. Notei que ele andava carregando uma faca com frequência, mas pensei que fosse um sintoma de ter crescido no gueto e que ele se ajustaria à vida semi-rural suburbana eventualmente. Acontece que ele realmente acha que a casa é assombrada. Algumas semanas atrás, eu o levei para a casa do bar e ele, bêbado, me disse que não queria voltar para aquele lugar porque é deprimente, mas ele costuma falar merda para me provocar quando está bêbado, então ignorei como sendo apenas uma piada de mau gosto. Expliquei para ele que as únicas pessoas que já viveram nesta casa foram meus avós, que ambos morreram em cuidados paliativos, mas ele não consegue se convencer de que é seguro. Ele também não consegue acreditar que meus avós, que me chamavam de pequeno anjo e sonhavam que um dos netos tivesse uma família aqui, não se inclinariam a nos assombrar. Honestamente, meio que zombei dele e não fui muito respeitosa com o medo dele da primeira vez que discutimos isso. Ele é muito supersticioso e espiritual, e acredita que sente coisas estranhas em noites de lua cheia. Eu não sou. Sempre achei secretamente que essa coisa dele sobre lua cheia era um pouco boba, mas um capricho adorável que não importava muito. Mas agora a superstição dele pode levar a um ultimato onde terei que escolher entre ele ou minha casa maravilhosa. Ele tem tido muitos pesadelos aqui, incluindo algumas experiências com paralisia do sono. A questão é que é uma casa de graça e o total que pago de impostos e utilidades por mês é $600. Mesmo o pior e menor apartamento custaria mais. E se quiséssemos nos livrar da casa, eu teria que passá-la para meu irmão, que também queria a casa, de graça, já que meus pais ajudaram a cobrir os custos básicos de reparos ilegais. Além das preocupações financeiras, amamos nossos vizinhos, e ele literalmente os visita todos os dias. Os filhos deles vêm e perguntam se ele pode sair e brincar com eles depois da escola, e os adultos vêm à noite para tomar uma cerveja.
A propriedade também é muito grande e há muito espaço para animais de estimação, crianças, expansão. A casa em si tem uma arquitetura antiga, mas foi recentemente remodelada ao meu gosto, e ele me ajudou a escolher muitas das mudanças estilísticas que fizemos, então presumo que ele também gostava, até ele colocar na cabeça que é assombrada. Então, doeu bastante pensar que teríamos que deixar o lugar, especialmente considerando o significado emocional para mim, e nossas finanças limitadas que não nos permitiriam comprar ou alugar outra casa neste momento. Quero respeitar as preocupações dele, mas estou honestamente dividida entre chamá-lo de idiota e ignorá-lo, ou ficar francamente ofendida. É muito difícil ver por que um sentimento ruim deveria nos forçar de volta a uma vida de apartamento mais cara, e muito menor, por sinal, ou nos impedir de morar juntos por mais vários anos. Me ajude a ver o lado dele das coisas e encontrar um meio-termo com ele, Reddit. Honestamente, só quero que ele ame este lugar tanto quanto eu, e faria qualquer coisa para acalmar seus medos. O que posso dizer a ele neste ponto para não soar desdenhosa, mas ainda convencê-lo a considerar ficar? Atualização. Olá a todos. Estou feliz em dizer que esta é uma atualização feliz, pelo menos uma vez. Depois do meu post original, fui até meu namorado cheia de ideias sobre como ajudar a acalmar sua mente. Acontece que todas essas ideias estavam erradas para ele, mas ele ficou profundamente agradecido por eu estar levando seu medo a sério, em vez de menosprezá-lo por acreditar em algo que eu não acredito. Ele disse que nunca teve a intenção de me fazer sentir que era ele ou a casa. Ele ama este lugar e a história por trás dele, ele só queria compartilhar comigo como estava se sentindo e fazer alguns pequenos rituais. Então eu ajudei. Tentamos identificar as partes da casa que eram assustadoras para ele e ambos chegamos à mesma conclusão: a porta do sótão no quarto é bastante assustadora. É uma casa estilo Cape Cod com um espaço de arrasto ao sótão no segundo andar em vez de acima dele. Por algum motivo incompreensível, meu avô achou inconveniente acessar esse pequeno espaço de arrasto pelo armário, então ele colocou uma pequena porta no quarto principal, que eu odeio desde que me mudei e estava bloqueando com uma cômoda. Selamos essa entrada para o espaço de arrasto e jogamos um pouco de sal ao redor. E como eu sempre quis um cachorro, pegamos um filhote para afastar o mal, e é difícil ter medo com uma bolinha de pelos dormindo no seu rosto. Especificamente escolhi um cachorro que não fosse nervoso ou facilmente assustado e meus 2 meninos têm sido inseparáveis. Tudo está bem agora e estou feliz por ter deixado minha natureza cética de lado para apoiar meu maravilhoso namorado, por mais bobo que parecesse. Eu acho que o filho, 5, da prima, 34, da minha noiva é meu. Minha noiva, Sarah, 27, e eu, 30, estamos juntos há 3 anos. Ela é, na verdade, minha primeira namorada séria desde o ensino médio. Vou admitir honestamente que fui um completo idiota com as mulheres durante a maior parte da minha adolescência e dos meus 20 anos e praticamente usei as mulheres. Estou dizendo tudo isso para explicar o quão promíscuo eu fui no passado. Sarah sabe sobre o meu passado e ela aprendeu a aceitar isso. Nos conhecemos no trabalho e ela me odiava porque via através de mim, e depois de persegui-la por quase 1 ano, ela finalmente aceitou sair comigo e o resto é história. Vivemos juntos há 2 anos agora e me aproximei muito dos pais dela também, e ela também ama minha família. Os últimos 3 anos foram os melhores da minha vida e estou tão animado para passar o resto da minha vida com ela. Neste fim de semana, a prima dela e sua família estão na cidade. Ela é muito próxima da prima Lauren, milagre eu ainda não ter conhecido ela, sempre estava ocupado por uma razão ou outra nas poucas vezes que ela visitou nos últimos 3 anos. Então, finalmente conheci Lauren e seu marido durante um jantar na casa dos pais de Sarah. Ela imediatamente me olha um pouco arregalada e não posso deixar de pensar que ela parece familiar. Todos estamos sendo apresentados uns aos outros e Lauren, na maior parte, parece estar agindo normalmente, mas ela ainda está me olhando sempre que pode. Os pais de Sarah então entram com o filho pequeno de Lauren, que tem 5 anos. Estou olhando para esse garoto e Lauren e a única coisa em que consigo pensar é que esse menino parece uma cópia carbono de mim na sua idade, com um pouco de Lauren misturado. De repente, começo a me lembrar de que levei Lauren para a casa de um bar há cerca de 6 anos. E também lembro de convencê-la a não usar proteção depois de mostrar meus exames de sangue para ela. Estou apenas um desastre nervoso suado pelo resto do jantar e acho que Lauren percebeu, pela maneira como olhava para mim e para o menino, que talvez eu tenha percebido também. E uma parte ainda mais fodida, acho que Lauren estava visitando Sarah no fim de semana em que a levei para casa. Provavelmente elas tiveram uma noite das meninas naquele fim de semana com suas amigas e eu levei Lauren para casa.
Então Sara provavelmente estava no mesmo bar naquela noite. Sara me perguntou se eu estava bem e eu apenas disse que não estava me sentindo bem. Não fui trabalhar ontem e hoje e apenas tirei dias de licença médica. Não sei o que fazer. Lauren obviamente não está dizendo nada. Não tenho ideia se ela era casada na época e não quero perguntar a Sara porque não quero que ela fique desconfiada de eu estar perguntando. Eu nem sei como me sinto sobre possivelmente ser pai, estou 95% certo de que esse garoto é meu, não parecia nada com o marido. Devo apenas ficar quieto? Nunca traí Sara, obviamente, mas ela sabe o quanto eu era um jogador e levou um tempo para ela superar meu número. Não sei como ela reagiria se soubesse que engravidei sua prima anos antes de conhecê-la. Isso é vaidoso e superficial sobre Sara e eu a amo de morte, mas ela absolutamente odeia se algo for considerado brega ou de classe baixa. Honestamente acho possível que ela me deixaria se eu engravidasse sua prima. Não posso perdê-la, ela é literalmente a melhor coisa que já me aconteceu. Meu único objetivo é manter Sara. Honestamente, no meu estado de espírito nos últimos dias, não me importo com mais nada. Não sei como me sinto sobre o garoto, ele parecia feliz com seus pais. Eles moram em vários estados de distância. Sara quer ter filhos no futuro, talvez em 3 a 4 anos. E eu procurei no calendário de Sara pelo aniversário do garoto e o tempo coincide. Merda. Estou supondo que muitos dos comentaristas aqui são homens. Sou uma mulher de 52 anos. A coisa mais importante em um relacionamento para mim, e para todas as mulheres que conheço, é confiança. Honestidade, confiança e apoiar um ao outro. É por isso que às vezes as mulheres não podem perdoar traição. Não é o sexo, é a quebra de confiança. Se você fosse meu namorado ou marido, eu gostaria que você me colocasse em primeiro lugar antes de Lauren, ou seja, literalmente, venha até mim primeiro. Tipo, eu tenho que te contar algo que está realmente me estressando. Você sabe como eu te disse que tive muito sexo irresponsável e bêbado alguns anos atrás? Quando conheci Lauren na outra noite, ela parecia muito familiar. Tenho muita vergonha de te contar isso, mas tenho quase certeza de que fiquei com ela em mês de ano. Não tenho certeza se ela me reconheceu, mas acho que sim. Senti que ela estava me olhando de maneira estranha. Eu estava tão estressado com isso que menti para você e disse que me sentia doente. Bem, isso não foi realmente uma mentira, porque eu queria vomitar, e ainda estou completamente doente com isso. Não posso suportar te perder, mas não posso mentir para você e não te contar sobre isso. Por favor, me ajude a descobrir o que fazer? Então, deixe ela passar por todas as etapas de descobrir isso com você. Deixe ela dizer, meu Deus, é seu filho, enquanto você coloca o rosto nas mãos e geme. Se você fizer o que todos esses caras estão sugerindo, e tentar fazer controle de danos, e falar com Lauren pelas costas da sua namorada, você está completamente fudido. Não é o crime, é o encobrimento. Se você falar com Lauren, descobrir que você é o pai biológico, e depois contar toda a história para sua namorada, não há como ela acreditar que você só descobriu isso agora. Ela vai se sentir duvidosa sobre o que você sabia, quando você soube, como você se sente sobre Lauren, quando você dormiu com Lauren pela última vez, etc, etc. Se você quer uma vida com Sara, vá até Sara e peça a ajuda dela. Se ela te largar, ela só está te largando por algo que você já contou a ela, seu comportamento passado, e se ela superou isso uma vez, ela pode até superar isso de novo. Neste momento, você está na posição mais perdoável e menos culpada possível. Você nunca mentiu para Sara sobre seu passado e não vai começar agora. Você não virou as costas para seu filho, ou para a mãe de seu filho. Você não sabia. Se este garoto era seu bebê, você não foi informado na época. Se Sara e Lauren são próximas, e Lauren teve uma gravidez e ocultou isso do pai biológico, Sara pode saber tudo sobre isso e pode estar ciente de que o pai biológico não foi notificado. Oscar Wilde disse uma vez: a ignorância é como uma flor delicada. Toque nela, e a flor desabrocha. As mulheres são insanamente perceptivas em relação às microexpressões no rosto de seus parceiros. Se você descobrir qualquer coisa e esconder dela por 24 horas enquanto pensa sobre isso, ela já sentirá em seus ossos que você está mentindo e não confia nela. Ela provavelmente ainda está se perguntando o que estava acontecendo com você na festa. Se você fizer qualquer outra coisa além de ir até Sara primeiro, você provavelmente está ferrado. Confie que sua parceira pode te amar o suficiente para superar isso com você.
Conte a ela o mais rápido possível antes que Lauren diga algo. Se por acaso Lauren está passando seu filho biológico como filho de seu marido, ela pode tentar tomar algumas ações defensivas, quem sabe o quê. Ou talvez Lauren conte à sua namorada que é você, e é por isso que você agiu doente na festa. Meu Deus! Não jogue os dados. Vá até ela, jogue-se à mercê dela e peça sua ajuda. Como outros disseram, se você e esse garoto compartilham algum DNA, a chance de ele descobrir isso em sua vida é extremamente alta. Arranque o curativo e lide com isso agora. Atualização. Depois de 3 dias ficando em casa e me sentindo mal com o nervosismo em relação a isso, finalmente contei a Sarah tarde da noite passada, depois do meu último post. Muito obrigado, último comentário, porque isso me deu o empurrão para abrir o jogo. Por mais constrangedor que seja, chorei do começo ao fim ao contar para Sarah e basicamente disse que não quero viver sem ela. Ela segurou minhas mãos na cama e ouviu pacientemente sobre como reconheci Lauren. Lembrei da nossa noite e como ver aquele menino me quebrou mentalmente porque vi meu futuro com Sarah ameaçado assim que o vi. Ela me disse que está chateada por eu não ter contado a ela assim que saímos da casa dos pais dela e que nunca mais devo esconder algo assim dela, mas entendeu que eu estava com medo. Ela disse que não vai me deixar porque nunca a traí nos últimos 3 anos em que estamos juntos e vamos resolver isso também. E ela disse que entrará em contato com Lauren e descobrirá o que está acontecendo, porque ela está com o marido há 10 anos, e se ela é meu caso de uma noite de anos atrás, ela definitivamente traiu. Depois tivemos uma conversa ainda mais desconfortável sobre o tipo de coisas que fiz no meu passado e ela quis saber se há mais surpresas para as quais precisa estar preparada. Disse que sabe que eu era promíscuo e um pouco idiota e imprudente, mas meio que varremos tudo para debaixo do tapete quando começamos a namorar porque ambos concordamos que queríamos um novo começo. E depois desse fiasco, isso pode ter sido uma má ideia, então ela quer saber tudo em detalhes agora, mas podemos ter essa conversa outra hora. Não me sinto bem com isso, mas vou lidar com esse obstáculo quando surgir. Sarah tem estado em casa comigo tentando entrar em contato com Lauren desde de manhã e tem sido completamente bloqueada. Finalmente, Lauren mandou uma mensagem dizendo, por favor, deixe isso para lá. Sarah perguntou novamente se elas poderiam ter uma conversa rápida ou até mesmo por mensagem, mas Lauren insistiu para que deixasse para lá, por favor. Acho que Lauren percebeu que contei tudo a Sarah. Não sabemos como proceder a partir de agora. Estamos decidindo apenas respeitar os desejos dela e não perseguir isso mais. Lauren também mudou sua resposta ao nosso convite de casamento para um não. Sarah está um pouco chateada com isso, mas, honestamente, estou bem com esse desfecho. Sempre planejamos sair dos Estados Unidos em alguns anos de qualquer forma. Recebi muitas mensagens me pedindo para ficar quieto e, sinceramente, estava pronto para seguir esse caminho, mas acho que a preocupação estava realmente me deixando fisicamente doente. De qualquer forma, obrigado a todos pelos conselhos, muito apreciado. Edição. Honestamente, talvez seja possível que o marido de Lauren saiba que ela se desviou e eles passaram por isso e ela não quer revisitar. Ela não queria realmente conversar conosco, então não sabemos. Estou tentando superar essa situação sem machucar ninguém. Tanto Lauren quanto o marido dela são incrivelmente bem-sucedidos em suas áreas e vivem em uma área rica e podem proporcionar a melhor vida para o menino. Enquanto Sarah e eu ainda estamos construindo nossas carreiras e prestes a começar nossas próprias vidas. E as pessoas têm perguntado se eu me importo com o garoto. Sim, claro que me importo. Vi a mim mesmo quando vi. Mas eu nem o conheço. Estou bem em não fazer parte da vida dele, se no futuro ele de alguma forma descobrir e decidir me encontrar, lidaremos com isso então. Mas, agora, estou bem em manter a distância e vê-lo através de fotos no Facebook e começar minha vida com Sarah. Espero que isso não tenha soado insensível, mas estou realmente pensando no que é melhor para ele. A atualização. Sarah e Lauren têm trocado mensagens desde minha última atualização. Principalmente Lauren pedindo desculpas porque não virá ao nosso casamento. Ela também nos enviou alguns presentes de casamento e de Natal, o que foi muito gentil da parte dela. Sarah não pressionou muito por respostas, mas deixou um convite aberto para conversar sempre que Lauren se sentir confortável. Alguns dias antes do Natal, Lauren fez uma chamada de vídeo com Sarah e contou tudo. Ela e o marido estavam passando por uma fase difícil no casamento na época. Ele teve um caso emocional com uma colega de trabalho e eles ficaram separados por algumas semanas antes de se reconciliarem. Lauren me conheceu no início dessa separação, quando tivemos nossa noite de sexo casual.
Ela disse a Sarah que eu fui o único com quem ela ficou durante essa separação. Logo depois que percebeu que estava grávida, ela se reconciliou com o marido. Eles estavam tentando, sem sucesso, então decidiram criar o filho como se fosse deles. Lauren disse que contou ao marido e isso causou algum tumulto no casamento deles e eles estão trabalhando nisso agora. Ele sabia sobre esse homem sem rosto e sem nome, mas me ver em carne e osso e saber depois do fato que sou eu o cara foi um pouco traumático para ele e ele está se sentindo muito inseguro. Então, infelizmente, ele quer que nós nunca interajamos ou estejamos na mesma sala novamente. Eu estava ouvindo fora da vista da câmera, mas não pude deixar de perguntar a Lauren se isso significa que eu nunca poderei ver o menino. Ela apenas disse que sentia muito. Ela disse a Sarah que conversaria com ela mais tarde e foi isso. Elas ainda têm trocado mensagens e parece que Lauren e o marido vão ficar bem com o tempo. Agora temos que coordenar sempre para não estarmos presentes nos eventos familiares ao mesmo tempo. Sarah e Lauren já fizeram planos de se encontrar sozinhas, no entanto. Quanto a mim e Sarah, estamos bem. Tivemos uma briga bem feia alguns dias depois que o último post foi publicado. Ela quis saber em detalhes excruciantes tudo sobre o tipo de cara que eu era antes. Honestamente, parecia um interrogatório da CIA em certo momento. Ela chorou e me disse que gostaria de ter se apaixonado por outra pessoa, o que doeu muito. Ela pediu desculpas na manhã seguinte e estamos indo muito melhor agora. Acho que estamos mais fortes agora, de fato, agora que ela sabe de tudo. Também nunca mais vou fazer esses testes de ancestralidade que todas essas empresas fazem. Também consegui um emprego muito melhor remunerado que é totalmente remoto. Sarah vai conversar com o chefe dela para ver como ela pode se converter para trabalhar totalmente remoto também, o que achamos que é possível. Podemos estar saindo mais cedo do que pensávamos. É isso. Obrigado a todos que deram conselhos, especialmente após o primeiro post. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.